Como vencer o medo? O que devemos fazer para nos libertar? Ao cruzar as ruas e avenidas, a todo momento estamos sujeitos a sermos atropelados, assaltados e até mortos por uma bala perdida, ou ficar preso no meio de uma enchente, pegar um vírus e morrer em poucos dias. Você pode ser rejeitado, fracassar na vida. Aquele desconforto na barriga pode ser câncer. E pior ainda, tudo isso pode acontecer com pessoas que você mais ama. Nunca houve tantos motivos para sentirmos medo, principalmente nos últimos 2 anos, desde o início da pandemia, a Covid-19, até os dias atuais. E isso está nos afetando cada vez mais. Mais de 20% das pessoas que sofrem de ansiedade passam o tempo inteiro com medo de alguma coisa. A ansiedade é um medo antecipado de algo que pode ou não ocorrer. E esse é o tema de hoje. Como vencer o medo? Você também pode fortificar nosso canal se inscrevendo e assistindo nossos conteúdos. Conto muito com seu apoio. Já deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo. De onde vem a sensação de medo? E por que ele acontece? Nós não nascemos com o medo. Ele é criado em nossa mente inconsciente através dos traumas sofridos durante os primeiros anos de vida. Mas nossa força interior é muito maior do que o medo que criamos. Precisamos mais do que fé para sair deles. Precisamos de determinação, disciplina e dedicação para que isso aconteça. Vamos entender melhor. O cérebro humano possui camadas complexas. O neocórtex, a parte mais externa do cérebro, é responsável por funções mentais, como pensamento e linguagem. Tudo que você tem de racional está ali. O sistema límbico coordena as reações instintivas. Seu pedaço mais importante é a amígdala, que detona as sensações de medo. Por exemplo, você está caminhando por um bosque e de repente vê uma cobra. Se assusta e, sem ao menos pensar a respeito, imediatamente você pula para trás. A amígdala é a responsável por essa resposta. Quando você está caminhando pelas ruas pensando nas férias, o seu cérebro avançado está decidindo para onde quer viajar. Mas, sem que você perceba, o cérebro instintivo está atento, de olho nos perigos, aqueles perigos imediatos, um buraco no chão, por exemplo. Os dois são interligados, se comunicam, influenciam um ao outro. Por isso, os psicólogos preferem dividir a mente em 2 sistemas. Cada um é um conjunto de processos mentais envolvendo várias regiões do cérebro. O sistema 1 é intuitivo, rápido, emotivo, inconsciente, automático. Tudo que você faz sem pensar, inclusive sentir medo, é obra do sistema 1. Já o sistema 2 é o contrário. Ele é o pensamento. Ele é lento, consciente, ele é racional. A sua consciência mora dentro dele. O sistema 1 é essencial para a sobrevivência. É o instinto que nos permite reagir rapidamente a ameaças. O problema é que esse sistema 1 usa regras muitas vezes erradas para dosar o medo que vamos sentir das coisas. Por exemplo, quanto mais você se lembra de uma ameaça, mais medo o sistema 1 produzirá. E ele é fortemente influenciado pelo medo que outras pessoas sentem. O medo é contagioso. E tudo isso nos leva a receios exagerados e errados. Após os atentados de 11 de setembro, por exemplo, os americanos ficaram com medo de viajar de avião e, em consequência desse medo, morreram 1.600 pessoas a mais em acidentes de trânsito nos Estados Unidos ao longo de um ano. Mas por que isso acontece? O avião, estatisticamente, é muito mais seguro do que o carro. Mas as pessoas, ao se lembrarem dos atentados exaustivamente mostrados pela imprensa, tomaram a decisão errada ao viajarem de carro. Se tivessem superado o medo e viajado de avião, praticamente essas pessoas poderiam ter preservado suas vidas por mais tempo. Muitos pais, por exemplo, têm medo que seu filho fume maconha, mas não vê problema nenhum se ele encher a cara, sendo que o álcool é comprovadamente mais prejudicial à saúde, além de comprometer a vida de outras pessoas também. Em 2010, foi comprovado que a diabetes matou mais do que acidentes de trânsito e a AIDS juntos. Ocorre que os acidentes aparecem todo dia na TV e nos jornais.
E qual notícia você acha que teria mais destaque na imprensa? Uma celebridade morrer de diabetes ou de AIDS? O assunto mais mostrado na TV brasileira nos dias atuais envolve acidentes, tragédias, crimes, assassinatos, fome e miséria. São assuntos muito bem escolhidos, justamente para prender a atenção do telespectador. E as coisas que mais chamam a atenção do cérebro são justamente as que mais assustam. Mas então, como vencer o medo? Ao assistir filmes de terror, o seu instinto de medo, nesse momento, é ativado. Mas a consciência sabe que não se trata de um perigo real. Então acontece uma descarga de adrenalina acompanhada de dopamina, neurotransmissor, associado ao prazer, e você sente aquele gostoso friozinho na barriga, não é assim? Mas em situações de perigo real, como um assalto, por exemplo, isso já não acontece. A amígdala passa por cima de todo o resto e impõe um temor incontrolável. Quem já passou por essa situação sabe muito bem do que estou falando. Aliás, se você já viveu momentos de tensão diante de um assalto ou um perigo parecido, deixe nos comentários a sua experiência. Quando alguém desenvolve medo crônico, fobias ou transtorno de estresse pós-traumático, a amígdala fica disparando o tempo inteiro. Por isso, as pessoas apresentam grande ansiedade no dia a dia. Na maioria dos casos, a principal solução é a terapia cognitivo-comportamental, e que você mesmo pode fazer. Ela nos ensina a mudar os pensamentos ruins que ficam estimulando a amígdala e gerando ansiedade. A forma como pensamos influencia a maneira como sentimos. Portanto, ter pensamentos positivos muda sim nossos sentimentos, e isso tem efeitos neurologicamente comprovados. O medo gera tensão e faz com que a pessoa entre numa espécie de curto-circuito mental. Existe a hipnose, que também auxilia a pessoa a estimular a própria mente e vencer os medos através dos seus próprios recursos, conscientes e inconscientes. A hipnose ajuda o indivíduo a sair do pânico. O fim dos medos. A maioria de nós passa por algum trauma na vida. Assalto, sequestro, acidente, desastre natural, abuso ou a perda repentina de alguém querido. E cerca de 10% dos que vivem um trauma desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático. Eles revivem a cena em pesadelos e sentem tanto medo que chegam a se isolar do convívio social. Muitos conseguem se curar total ou parcialmente com terapia, mas algumas pessoas nunca se recuperam. Imagine um mundo onde ninguém tivesse medo de nada. Faz parte da vida sentir medo e ficar ansioso. O que temos de observar é o limite desse medo, quando essas sensações se tornam insuportáveis. A sociedade nunca teve tão pouca tolerância a emoções negativas. Nunca sentimos tanto medo. E pior, nunca tivemos tanto medo dessa sensação. Talvez a solução do problema seria perder o medo do medo. Se você gostou desse tema, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e lembre-se de deixar o seu comentário. Um abraço a todos e até a próxima!